Louvado seja o Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Como o bispo disse, nós fomos surpreendidos aí por um probleminha na família, mas fatalidade, doença só dá em gente, né? Não dá em planta. Mas Deus está no controle. Ele sempre está no controle. Tivemos uma madrugada maravilhosa, de 1 da manhã até as 11 do dia seguinte, no hospital, sem cerrar o olho. Isso na madrugada de sábado, madrugada já de sábado, né? Sábado, 1 da manhã. Amém? Lucas 15. Vamos ler o versículo 1 e o 2, que fala que Jesus recebe os pecadores. Verso 1 e 2 de Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra, Deus, nos colocamos. E como sempre oro, Deus, e peço a Ti, que além daquilo que o Senhor tem dado, que eu tenho escrito, que o Senhor vá muito, muito, muito além, porque só o Senhor, pela Tua palavra e o Teu Santo Espírito, pode alcançar a necessidade de cada um. Deus, assim como cada um aqui tem uma identidade, tem uma digital, eu peço que o Teu Espírito Santo possa estar sobre nós e que a Tua palavra se manifeste coletivamente, mas sobretudo individualmente. Fala aos nossos corações e tudo aquilo que tenta impedir a obtenção da boa semente na boa terra seja repreendida para a honra e glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém? Amém. Amém. Você pode se sentar, por favor? Louvado seja o Senhor. Eu intitulei essa palavra como Nossa referência é o Pai. Nossa referência é o Pai. Quando falamos de Pai, temos dificuldades de entender de forma consciente ou inconsciente a figura paterna. E eu coloquei aqui na minha introdução de como é difícil a gente imaginar o que seja um pai não tendo pai. E essa dificuldade de criar essa relação com o Pai Celeste, com o Pai terreno, se torna muito difícil. Por quê? Existem mães solteiras, mães que tiveram um filho e o pai não assumiu. Existe também aquelas que sofreram algum tipo de agressão ou de abandono. Então a referência de pai se torna manchada. Nós sabemos, eu, por exemplo, passei por essa situação. Eu fui doado, me deram com 11 meses para um casal criar. Fui conhecer meu pai por volta dos 9 anos de idade e conhecer minha mãe biológica por volta dos 12. E cresci numa família estranha. E quando a gente pensa em pai, pensa em agressão, pensa em violência, a gente tem dificuldade de associar a imagem de um Pai Celeste a esse Pai. Nós sabemos que estamos vivendo momentos de uma ausência de paternidade.
Como eu disse, mães estão assumindo casas, tios estão assumindo, avós estão assumindo. Há uma ausência de paternidade, há uma ausência de cuidado. E há uma ausência também que, se nós não nos atentarmos, vamos tentar julgar e medir o nosso Pai Celeste com a nossa régua terrena. E essa régua terrena é bem diferente. Esse Pai Celeste não abandona. Salmo diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, ainda que a mãe vier a esquecer do seu filho que está amamentando, diz o Senhor, eu contudo não te abandonarei. Então Deus cuida, Deus trata, Deus se coloca, Deus ama. E nós sabemos, eu cansei de ouvir isso, sua mãe é aquela que te cuida, seu pai é aquele que cuida. Você já deve ter dito isso para alguém. Não, filha, não fica triste não, pai é aquele que cuida, mãe é aquela que cuida. O nosso Pai não nos agride, o nosso Pai não nos abandona, o nosso Pai não nos trai. Então a nossa referência é o Pai. Jesus desce e de todas as manifestações e todo o movimento de Jesus, todas as ações de Jesus era para apontar para o Pai. Tudo o que ele precisava fazer, diga, meu Pai pediu, meu Pai enviou, meu Pai ordenou. E há uma linguagem poética, porque a forma com que os religiosos tratavam a Deus, como um Deus carrasco, como um Deus de guerra, como um Deus vingativo, como um Deus absoluto que é, mas um Deus de um temor de distância. Ou seja, é um Deus que eu tenho medo. E Jesus vem e começa a expor um Pai amoroso. Jesus diz assim, a sua referência, a minha referência, a nossa referência é o Pai. E nesse versículo, no versículo 1 e 2 de Lucas 15, diz assim, que aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, está aqui os religiosos aqui, dizendo, este recebe e come com eles. Eu gosto de ouvir, olhe para mim por favor, nós vamos continuar temos muito material, e eu anotei aqui o seguinte, é uma palavra tão profunda, que daria pegar esse capítulo 15, e dividir durante um mês, falando, porque tanta informação, tanta preciosidade que tem esse capítulo, e nós vamos chegar, porque a minha intenção é falar sobre o filho pródigo. Mas nesse momento aqui, no início desse capítulo, Jesus está comendo com pecadores. E o que acontece? Esses publicanos e pecadores eram repudiados pelos escribas, pelos fariseus. E as casas em Jerusalém, normalmente, durante o dia, o calor intenso, as pessoas comiam do lado de fora. E normalmente no terraço das casas. Então eles subiam como se fosse a laje da casa. E ali eles botavam, às vezes, o peixe para secar, a roupa para secar. E era a área de convívio, porque era muito quente. Então as refeições normalmente eram externas, na parte superior dessas residências. À noite a temperatura cai, algumas casas os animais entravam para ajudar a aquecer o ambiente. Enfim, Jesus está ali comendo com aqueles pecadores, e embaixo na porta está passando fariseus e escribas. E aí há uma crítica dizendo, olha ali, ó, eles estavam passando, ó, está lá comendo com pecadores, com publicanos. E nesse momento,
Jesus desce daquela laje, literalmente, e vai à porta daquela residência abordar esses religiosos, os escribas e os fariseus. E aqui existe uma tríade, são 3 parábolas. A gente sabe que parábola é uma narrativa que consegue pegar um objeto e transmitir uma mensagem. Por exemplo, os 3 porquinhos é uma parábola. Quando ele diz lá, né, apesar de ser uma historinha infantil, diz que um construiu a casa de palha, a outra de madeira e a outra de alvenaria. Se Jesus quisesse usar os 3 porquinhos como parábola, ele usaria. Um crente que não é prudente pegou palha e construiu sua casa. Veio lá Satanás, soprou e caiu, e grande foi a ruína daquela casa. Vindo no segundo porquinho, e assim. Então Jesus usa essas metáforas, essas narrativas para expressar uma verdade de algo que está acontecendo. E nesse momento Jesus desce e encontra com esses religiosos e começa a falar sobre o julgamento que eles estavam vendo. Olha, ele está comendo com publicanos e pecadores. Essa palavra, como eu disse, ela é profunda. Daria para a gente botar, não sei se você já viu aquele escafandro. Escafandro é aquela, parece um aquário que você coloca na cabeça de latão, uma roupa toda selada e desce às profundezas. Essa palavra ela é muito profunda, mas hoje nós vamos usar esse texto para dar mergulho de apneia. Sabe como é que é? Você pega o ar, desce e sobe para respirar. Pega o ar, desce, pesca e volta para a superfície. Então, no nosso texto hoje nós vamos trabalhar na base da apneia. Não quero, nem posso, porque o texto é muito rico. E eu fiquei preocupado com o meu horário. E graças a Deus está uma maravilha. Mas o que está acontecendo aqui? Já que Jesus está no contexto falando, quando chega no verso de número 11, diz assim, 11 do capítulo 15. Continuou Jesus, né? Certo homem tinha 2 filhos. Olhe para mim. Jesus, nesse momento, continua. Antes, quando ele desceu a porta, ele falou assim, vocês estão criticando que eu estou comendo com publicanos e pecadores? Com prostitutas? Com pessoas rejeitadas pela sociedade? E aí Jesus começa a contar 3 parábolas. A primeira parábola é da 100 ovelhas, aonde o pastor perde uma e volta. A segunda parábola é uma jovem que perde uma moeda dentro de casa, uma dracma. E ela, desesperada, ela começa a procurar essa dracma, porque ela precisava, e eu vou explicar o motivo dessa moeda. E ele vai para uma terceira parábola. E agora no versículo 11, já que ele falou das 100 ovelhas, falou da dracma, e diz assim, continuou. Jesus continuou. Pedro, você tem a canção? Eu coloquei uma canção para você ouvir, eu queria que você prestasse atenção nessa letra. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido.
espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Essa canção tem a ver com o texto que nós vamos ler a partir do verso 11, porque é a terceira parábola que Jesus está contando para esses religiosos. Verso 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: Pai, dá-me a parte dos meus bens, dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos para guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda de longe quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado,
e começaram a regozijar-se. Até aí. Não continue lendo. Essa canção, então, ela relata a terceira parábola de Jesus para aqueles religiosos. As 100 ovelhas, onde uma se perde, ficam 99 no aprisco, e o pastor volta, recupera aquela ovelha perdida. Aquela jovem que perde uma dracma, e dracma, normalmente as noivas recebiam moedas e que enfeitavam o véu. Era como se fosse uma economia. E vamos supor que naquele véu, naquelas moedas, caso viesse a falecer o esposo, e ela tivesse que voltar para a terra, voltar para a família, ela ali teria uma aposentadoria. Então a gente percebe que em um primeiro momento, Jesus está falando de uma ovelha entre 99, que o pastor vai e busca a perdida. Em outro momento, diz que essa mulher desesperada, dentro de casa, varrendo o chão, até ouvir o tinido daquela moeda e se alegra a dracma perdida. E Jesus continua dizendo sobre o filho pródigo. Ele vai tratar da ovelha, ele vai tratar da dracma e entra na analogia dizendo: ainda assim, mais uma história eu tenho para contar para vocês. Esse homem que tinha 2 filhos, e diz que o mais moço falou: pai, dá-me a minha parte. Esse fazendeiro com 2 filhos, imagine você dentro de casa, seu filho ainda com 10 anos de idade, 12 anos de idade, fala assim: pai, sei que o senhor tem 2 casas, ou tem 3 apartamentos, ou tem um carrinho velho, vende e me dá minha parte. Pega o fusquinha, me dá minha parte. O que você tiver, gados, fazendas, propriedades, ouro, prata, eu quero a minha parte. Porém, a gente sabe que uma herança só é adquirida após a morte. O que aquele rapaz estava fazendo era matar o próprio pai. Estava antecipando a morte do pai. Um testamento só se lê após a morte. E aquele rapaz estava antecipando, dizendo: dá-me minha herança, dá-me meus haveres. Os haveres são bens, fortuna. E diz que não passou muito tempo. O que ele fez? Pegou o seu dinheiro, pegou os bens, rapidamente ele preparou uma mala pronta, pé na estrada, e foi para um lugar bem longe dali. Não queria que ninguém tomasse conta da vida dele. Partiu para uma terra distante, e lá, diz o texto, dissipou todos os bens, vivendo de forma dissoluta, louca. A palavra pródigo é gastador, esbanjador. Então filho pródigo é filho esbanjador, que não tem noção de nada. Pródigo quer dizer esbanjador, extravagante no gasto, descomedido. E ali ele vai para uma vida imoral, uma vida devassa, promíscua, gasta tudo o que tem. Porém, depois de ter consumido tudo, sobreveio grande fome naquele local. Eu imagino, com liberdade poética, que aquele rapaz falou assim: não, o dinheiro já tinha acabado e ele estava dando o jeitinho dele. Faz um biquinho aqui, faz um favor ali, pede um prato de comida aqui, e vai se virando, dado o momento que ele não quer voltar para o pai, ele não quer voltar para casa. Mas, além de acabar todos os seus haveres, toda a sua fortuna, veio fome sobre o país. Ou seja, a miséria foi total. Ele não tinha mais como dar jeitinho para permanecer ali. Não tinha mais
como depender de favores daquela terra. E aí diz o texto que ele procurou um dos cidadãos e falou assim: me ajuda, vou te ajudar. Você vai para o campo, afastado da cidade, e lá você vai cuidar de porcos. Eu fiz uma anotação aqui, nós estamos evoluindo nas mensagens, né? Começamos com ovelha, chegamos no jumento, e agora descemos um pouco mais aos porcos. Eu falei assim, acho que eu vou montar uma mensagem, sabe? Ovelha, jumento e porco. Não é a lista da Arca de Noé, não. Mas é bem parecido com isso. Nós descemos o nível. Ele pede para ir ao campo e esse cidadão falou: você vai lá para o campo cuidar dos meus porcos. E em dado momento, ninguém, olha o que diz o verso 16. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Secou a fonte, não tem favor, não tem quentinha, não tem, divide o teu ovinho aí frito, não tem, acabou. Diz, ninguém lhe dava nada. E o verso 17 começa com uma palavra, um reconhecimento. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com, o que está escrito aí? Fartura. Tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O que eu fiz? O que eu fiz com o papai? O que eu fiz com a minha própria vida? E ele começa a ter uma atitude. No verso 18 ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou voltar para casa, e quando chegar perto dele, eu vou dizer algo muito importante: Pai, pequei contra os céus e contra ti. O salmista Davi usa esse mesmo texto. Essa canção diz que fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento, teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando o quê? Um filho. Ô Pedro, você tem um trecho dessa palavra que diz assim: é mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares. Você coloca para mim, Pedro, a imagem? Eu fiquei curioso. Olha, não sei se você é igual a mim. Eu dou um Google, sabe? Quando eu ouço alguma coisa, uso o seu celular a seu favor. Eu falei, que estrela Antares é essa? Que estrela Antares é essa? Olha o tamanho, está vendo aquele pontinho amarelo lá? É o Sol. A estrela Antares é só um pouquinho maior do que o Sol, para não dizer o contrário. Pode tirar, por favor. E a canção diz: é mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, do que arrancar o coração, arrancar o amor do seu coração. Irmãos, Deus não tem coração. Deus é amor. A canção diz o coração do Pai. Deus é amor. Deus não tem compartimento. Deus não tem um músculo batendo como o nosso. E nem as nossas emoções estão aqui nessa bomba de sangue. Mas Deus é amor. E Jesus está falando desse Abba, desse Pai. A nossa referência ao Pai. Jesus fala, vocês têm que aprender a orar, dizendo, Pai, Pai nosso. Enquanto os religiosos falavam, ó Deus poderoso da guerra, que nos tirou do Egito, que nos fez passar a pé enxutos. Diz a palavra que aquele que entrava no seu quarto e diz, eu sou pecador, batendo no peito, quando for orar, não ore em praça pública, dizendo, você sabe orar, pelo contrário, entra no seu quarto, dobra os seus joelhos, reconhece os teus defeitos, e o Pai que
em secreto, vai te ouvir, vai te ver e vai te responder. Em dado momento, esse jovem mata o pai. E a canção diz: é mais fácil secar os mares, apagar essa estrela Antares. Imagine apagar o sol. Nós já não existiríamos, né? Mas é isso que acontece. Ele reconhece que na casa do pai, ele diz: eu preciso, cheguei no fundo do poço, levantar-me-ei, vou de encontro ao meu pai. E aquele moço lá, aquele pai, Jesus contando a narrativa, aquele pai ansiava, sofria pela partida do seu filho. E no verso 19 ele diz assim, depois de reconhecer: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Esse rapaz sabia que os seus trabalhadores da fazenda do seu pai, da propriedade do seu pai, eram mais tratados com dignidade do que ele, comendo alfarrobas. Alfarroba tinha um tipo de vagem. Eu gosto de ler aquilo e entender o que eu estou lendo. Alfarroba é uma vagem. 90% dela é polpa, deve ter umas 10% é semente. 10 ou 20 centímetros, igualzinho uma vagem. Ele queria uma vagenzinha que era dada para os porcos, mas nem isso ele tinha. Ele levantou-se e foi para o pai. E no verso 20 diz assim: levantando-se foi para o pai. E aí começa: vinha ele ainda ao longe, quando o pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Verso 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Jesus está falando aqui, você lembra da ovelha perdida? Você lembra da dracma perdida? Agora é um filho que estava morto. Jesus está narrando para aqueles religiosos que nessa história, aquele que se perdeu foi achado. O que estava morto ressurgiu. E o pai, como o pai recebeu? Desculpe o termo, que é um termo chulo, jogou na cara. Ele me jogou na cara essa verdade, ele me afrontou. O pai não falou assim: ó, rapaz, que papelão, hein? Cadê o dinheiro? Gastou? Não. O pai estava ali ansiando a volta daquele filho. O pai não tinha acusações no coração, nem pedra na mão. O pai o avistou e se alegrou e começou a dar ordem: trazei a melhor roupa, coloque nele, coloque vestido, pegue um anel, coloque de volta, coloque sandálias, prepara a festa, pega um novilho. Novilho é um bezerro cevado, ou seja, alimentado, gordinho. Pega lá um bezerrinho bem sadio, suculento, aquele novilho. Quem já ouviu baby beef, né? Por que o bife do baby beef é bom? Porque é um bezerro, carne macia, não fez trabalho, não puxou um arado, aquela carne jovem. Trazei o novilho cevado, vamos matar, vamos nos alegrar, meu filho voltou para casa. E Jesus está falando para esses religiosos: uma ovelha se perdeu, uma moeda se perdeu, um filho se revoltou contra o pai e saiu de casa. Assim são vocês, nação de Israel.
mas o Pai é diferente. E a nossa referência é o Pai. Enquanto vocês oram em praça pública, Ele chega e fala assim: Pai, Tu sempre me ouve. Abba, Tu sempre me ouve. Papai, Lázaro, vem para fora. Multiplicação de pães e peixes. Senhor, Deus e Pai. Não foi uma oração assim: esse povo miserável está passando fome. Pai, dai de comer. Simples. Deus conhece o nosso coração. Ele vê o seu coração. Ele vê a sua mente. Não é o que você pode produzir. Pelo contrário, a palavra de Deus está cheio de exemplo que diz assim: eles me confessam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles declaram que eu tenho domínio, eles declaram que eu sou rei, mas me tratam como qualquer um. Em dado momento pedem até o que é de direito deles. Me matam. Jesus está falando aqui da nação de Israel, e essa palavra nos atinge porque em dado momento a gente olha e fala assim: Senhor, eu vou dar uma volta, eu vou ali, dá-me um pedaço da minha vida. Talvez Deus não te dê, prata, ouro, mas Ele te deu o sopro de vida, saúde, e você em dado momento, tchau. E aí, sentado com os porcos, o Espírito Santo vem e fala: volta, volta. Ninguém lhe dava nada. A igreja é difícil, a igreja, então tem uns irmãos. Queridos, eu gosto muito de uma analogia que o bispo Walter usa, eu gosto de guardar frases e histórias no meu coração. Ele fala que a igreja é como um mosaico. Você às vezes só vê a obra completa quando você se afasta um pouco e vê toda aquela obra. Mas se você se aproximar e botar o nariz no vidro, você só vê uma cor. Às vezes alguém te tratou mal porque está passando problema. Alguém te distrata porque está com a cabeça longe. Talvez não tenha a fé que você tenha, talvez não tenha a experiência que você tenha. Deus é amor. E os que permanecem no amor, permanecem aonde? Deus é amor, os que permanecem em Deus, e Deus neles. Se nós estamos dentro desse amor de Pai, esse amor de Pai permanece conosco. O Pai disse: matai o vitelo, matai o bezerro, dai, comamos, que tem alegria nesse ambiente. Meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Ele é uma ovelhinha, ele é uma dracma, ele é um morto. E estavam ali os fariseus e os escribas ouvindo a terceira parábola de Jesus, falando desse menino, dessa atitude. Quando Jesus está falando de uma historinha, como eu disse, dos 3 porquinhos, Ele está falando de uma atitude, de uma predisposição, de que você faz com a semente, como que você edifica a sua casa. Não é o que Jesus diz? Certo homem decidiu fazer uma construção barata, construiu sua casa sobre a areia, vindo porém os ventos e o mar e levou. Mas aquele que construiu sobre a rocha, bateram os ventos, sopraram, veio tempestade, veio tufão, veio tornado, veio ciclone, veio El Ninho, veio tudo, permaneceu firme.
Então Jesus está falando que a nossa atitude, a nossa referência é o Pai. O Pai tem a possibilidade de nos acolher. Agora, nós temos um problema. A partir do verso 25, nós temos um pai amoroso que recebeu um filho falido, sujo, e o honrou. Ele devolveu àquele filho a dignidade. Roupa, anel, você faz parte dessa família. E Jesus está contando essa história. No verso 25 diz assim: agora o outro lado da família. Talvez você já tenha visto isso na sua própria família. Alguém falando assim: nossa, foi só mamãe morrer para fulana querer a casa dela. Nossa, titio, né? Essa semana foi a vez do tio Paulo, né? Ninguém viu o tio Paulo? Não. Quem viu sabe. Meu pai, meu Senhor. Tantas investigações, né? Mas agora aqui, talvez você se identifique nesse texto, nesse pedaço da família. Verso 25 diz assim: ora, o filho mais velho que estivera no campo e voltava, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. O baile estava comendo solto. Chamou um dos criados e disse assim: ô Zé, ô Tonho, e perguntou: que é isso aí? Verso 27. E o empregado informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Você pode dizer recuperou com saúde? Não rico. O pai não estava preocupado com os bens. Aí, quando sobrou alguma coisa? Não. Você está vivo, meu filho. Um bem maior você tem. O ar que você respira. Você está vivo. Você tem saúde. Seja bem-vindo. Verso 28. Ele se indignou, o irmão, e não queria entrar. Porém, o pai procurava conciliá-lo. Olhe para mim. Jesus está comendo com pecadores. Passam ali escribas e fariseus. Ele desce e vai contar as histórias. E ele tenta convencer aqueles fariseus e escribas a entrarem. Entra. Vem para dentro. Senta com a gente. São pecadores. Essas pessoas não sabem quem é Deus. Essas pessoas não sabem quem é papai. Só que o papai do povo de Israel, para eles era um pai terrível, duro. E olha o verso 29. Ele estava tentando convencer. No verso 28, como nós lemos, ele diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava. O pai saiu da festa, foi lá fora atrás dele. Procurava conciliá-lo. Procurava fazer uma aliança para ele aceitar o irmão. Querido, aquele irmão falou assim, ó, não era assim: ah, meu irmão voltou. O empregado falou: teu irmão voltou. Mas ele vira para o pai: esse teu filho. Ele é incapaz de dizer: meu irmão voltou. Ó, teu filho, o esbanjador, voltou. Ele não se dirige ao irmão como irmão. Essa coisa, esse teu filho, está aí fora. Aquele filho revoltado, verso 29. Mas ele respondeu ao pai: papai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão não, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Jesus contando a história: tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Papai, o Senhor deu um bezerro para ele, o Senhor nunca me deu nem um cabrito magro, um cabritinho. Entretanto, era preciso, no verso 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos, meu filho, e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse teu filho voltou, pai, depois disso tudo, e o Senhor o trata assim com honra. Entra, faz aliança com teu irmão, recebe ele como eu recebo, faça uma aliança para seguir junto com ele. E o pai estava ali, convencendo o irmão mais velho. Eu estou terminando. Diz assim, eu anotei: existem as pessoas que são achadas fora, a ovelha perdida foi achada fora, a dracma perdida foi achada dentro, um filho perdeu-se do lado de fora e outro filho perdeu-se do lado de dentro. Uma vez eu ouvi que os piores desviados são os desviados de coração. É o pior desvio que possa existir, porque se você não consegue enxergar Deus como um pai, o que nos resta? Na realidade, aquele irmão que ficou ali dizendo: pai, eu estou aqui, cumpro cabalmente todas as tuas ordens, nunca pisei na bola, nunca pisei fora da linha, nenhuma vez sequer. O Senhor não me deu nada. Meu filho, abre os teus olhos, tudo que eu tenho é teu. Teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Reconcilia-te com ele, faz dele teu irmão e trace um caminho para seguir junto com ele. Aquele rapaz estava morto nas suas motivações e motivos dentro de casa. Ambos estavam mortos, ambos estavam perdidos, um do lado de fora e outro do lado de dentro, porque não conseguiam enxergar o pai que tinha. Agora, para nós encerrarmos mesmo, eu só quero ler um texto contigo em Romanos 8, que fecha por completo essa palavra. E como eu tenho dito, a própria palavra, ela dá testemunho, ela é autoexplicativa, ela corrige, ela exorta, ela exalta, ela cura. Romanos capítulo 8, de 1 a 17, quero que você ouça e vamos estar orando em seguida. Todos acharam? Romanos 8, 12 e 17, acompanhem. Olha o que diz aí o título no cabeçalho do início desse versículo: filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Verso 16:
o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Fique de pé, por favor.